Olá, sou o professor Antônio Carlos Gil e gostaria de aproveitar este momento para falar um pouco acerca de uma das dissertações que foram por mim orientadas neste programa. Trata-se desta dissertação que tem por título Expectativa para empreender na região onde moram. É uma dissertação de mestrado do aluno William Nunes da Silva. Então, gostaria de falar inicialmente acerca das razões que o levaram a desenvolver esta monografia. A razão inicial foi a existência de um trabalho muito interessante de um grande autor que trata de empreendedorismo regional, que é Pierre-André Gillian. Então, ele faz a seguinte pergunta: por que algumas regiões progridem enquanto outras regiões ficam estagnadas? E ele tenta dar algumas respostas, alegando que algumas das regiões têm grandes vantagens competitivas, como, por exemplo, a presença de grandes centros, recursos naturais abundantes e também os recursos humanos favoráveis. Então, essa é a razão pela qual muitas regiões se desenvolvem. Há, porém, outras regiões que não contam com essa abundância de recursos humanos, materiais e financeiros. No entanto, progridem. Então, qual seria a razão que determina o progresso dessas regiões? E Gillian levanta uma hipótese de que essas regiões crescem em função da vocação empreendedora. Mesmo que uma região não tenha grandes recursos, mas se houver um potencial empreendedor na região, ela poderá apresentar elevados níveis de crescimento. Então, o nosso estudante, William, decidiu desenvolver uma pesquisa motivada por essas apresentações de Gillian. E como ele era morador de uma região periférica do município da Grande São Paulo, que é a de São Miguel Paulista, decidiu então investigar acerca da expectativa dos estudantes daquela região de administração de empreender na área. É uma pesquisa cuja finalidade é conhecer expectativas e é uma dissertação de interesse acadêmico, mas também de interesse prático, posto que informações como estas poderão incentivar ações em prol da intensificação do empreendedorismo entre os jovens, já que uma parcela significativa daqueles que empreendem são jovens e nem sempre os empreendimentos dos jovens são bem-sucedidos por conta de imaturidade, de certas fantasias e mesmo de desconhecimento do processo empreendedor. Então, qual foi a proposta da pesquisa? Investigar à disposição dos estudantes de São Miguel Paulista e dos bairros ao redor para empreender na própria região. Desenvolveu-se, então, esta pesquisa com as características de uma pesquisa mista. O que é uma pesquisa mista? Pesquisa mista é aquela que combina procedimentos quantitativos e procedimentos qualitativos. Então, num primeiro momento, procedeu-se ao desenvolvimento de uma pesquisa nos moldes quantitativos, com todas as características de um survey, ou seja, de um levantamento. Mediante interrogação, buscou-se saber qual a expectativa dos jovens para empreender na região. Foram selecionados estudantes de administração da única universidade existente na região. Então, buscou-se verificar se as características desses estudantes, o seu perfil e a disposição que teriam para empreender na região. E esta dissertação teve fundamentação teórica. Qual a fundamentação teórica? Fundamentou-se na teoria social cognitiva do psicólogo Bandura. Qual é, em síntese, a proposta desta teoria? Ela prevê que um conceito muito importante é da autoeficácia. O que é a autoeficácia? A autoeficácia é
a indicação do quanto alguém se sente competente para realizar uma atividade. Então, em relação ao empreendedorismo, também existiria essa autoeficácia. Então, estudantes com autoeficácia empreendedora seriam aqueles que se sentem competentes para empreender. Então, desenvolveu-se a pesquisa desta forma. Foram indagados a respeito da disposição para empreender na região. E verificou-se que alguns estudantes têm essa disposição em alto nível e outros em menor nível, e alguns não têm essa disposição. Então, buscou-se verificar se aqueles estudantes que se dispõem a empreender na região são aqueles que se apresentam maior autoeficácia, ou seja, que se sentem mais competentes para empreender. E os resultados indicaram o seguinte: de fato, de acordo com a teoria social cognitiva, de acordo com as hipóteses de Bandura, aqueles estudantes que se julgam mais competentes, de fato, são os que indicam maior potencial empreendedor. No entanto, os dados mostraram que esses estudantes com maior potencial empreendedor e com mais elevada eficácia são aqueles que menos interesse têm em empreender na região. Então, isso levou o William a desenvolver a sua pesquisa de uma forma diferente, já que os resultados iniciais de caráter quantitativo, mediante a utilização de um questionário, indicaram a baixa disposição dos estudantes com elevado grau de competência para empreender na região. Então, decidiu desenvolver a pesquisa numa segunda parte de características qualitativas. E passou a fazer o quê? A selecionar estudantes que haviam participado da primeira fase respondendo ao questionário e decidiu entrevistá-los com vistas a verificar quais seriam aqueles fatores que os levariam a não desejar empreender na região. Claro que essa segunda etapa teve um caráter não definitivo, já que é da própria natureza dessa pesquisa, muito mais do que dar uma resposta definitiva, a formulação de hipóteses ou de um quadro de referência mais aperfeiçoado para explicar a situação. Então, considerou-se que vários fatores influenciariam, mas o fator mais importante seria a imagem negativa da região. A região é periférica, é uma região que vem crescendo, vem se desenvolvendo, vem alcançando mais elevados níveis de desenvolvimento urbano. No entanto, é vista por muitos estudantes como um local longe do centro, como um local distante e que, consequentemente, não seria capaz de atrair segmentos mais jovens, segmentos mais progressistas. Então, aqueles estudantes com maior vontade, maior competência para empreender, dariam preferência a empreender em outros locais e não no local onde residem. Verificou-se também que a consideração da modernidade é importante para que alguém deseje empreender. E essa modernidade se refere tanto ao tipo de negócio, quanto ao tipo de produto, quanto ao local onde se produz e onde se comercializam aqueles produtos. Então, isso fez com que no imaginário desses estudantes a região não apresentasse essas características, ou seja, não favoreceria o empreendedorismo. Então, com base nestes dados, o que se pode verificar, o que se pode fazer? Então, esta pesquisa tem
tem aplicabilidade prática. É uma pesquisa que, se acredita, seus resultados poderão contribuir para melhorar as relações do estudante com a região. Mediante o quê? Mediante alterações na região, mediante o desenvolvimento de uma consciência dentro da região favorável aos novos empreendimentos. Então, ações dirigidas aos estudantes que desejam empreender, no sentido de mostrar-lhes que não é, muitas vezes, uma região mais desfavorecida é aquela onde mais se manifesta a possibilidade de um empreendimento bem-sucedido. Então, os resultados dessa pesquisa podem interessar ao Fórum de Empreendedores, pode interessar ao SEBRAE, que é atuante na área, pode interessar à universidade, que hoje desempenha um papel muito importante na formação de empreendedores, sobretudo nos cursos de administração. Então, é muito frequente nós termos cursos de empreendedorismo muito bem intencionados, muito bem elaborados, mas que seguem um modelo pré-definido, como se fosse aplicável a qualquer localidade. Então, pesquisas como estas contribuem para o conhecimento da realidade local. E o conhecimento dessa realidade local pode ensejar ações voltadas à capacitação, ao treinamento e mesmo à mudança de visão dos estudantes de outros segmentos populacionais em relação à área. Então, cremos que uma pesquisa como esta, embora de caráter acadêmico, ela pode ser muito bem aproveitada pelos órgãos fomentadores do empreendedorismo e também pelas próprias lideranças locais empenhadas no sucesso da sua região. Feita esta breve apresentação, gostaria de agradecê-los pelo tempo despendido para a nossa apresentação. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.